Olá, estudante! Vamos lembrar aí que há algumas diferenças, né? Existem algumas diferenças entre o que a gente chama de linguagem culta e linguagem mais coloquial. Na verdade, existem vários níveis, né, de linguagem. Né? Existe linguagem mais formal, hiperformal, linguagem pouco formal. Existem níveis, mas nós vamos nos concentrar aqui na ideia do que é culto e do que é coloquial. Vocês já devem ter estudado, por exemplo, que a linguagem culta ela está preocupada com algumas correções gramaticais, está muito mais preocupado com o que a gente chama de norma culta urbana de prestígio, né? Ou está mais vinculada ao que também se chama de norma padrão. São as regras, né, otorgadas pela gramática normativa. Então, nós temos aí um trecho, só para exemplificar mesmo, do que seria uma linguagem mais culta, né? Nós temos aí um texto de Dom Casmurro, Machado de Assis. Uma noite dessas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei num trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da luz dos ministros e acabou recitando-me versos. Nós temos uma preocupação aí com a colocação pronominal, tá certo? Com o uso da pontuação. Então, é uma linguagem, de certa forma, mais culta, tá? Em relação ao que nós trazemos aí agora, nesse trecho da música de Gabriel Pensador, não adianta olhar para o céu. Nós temos aí marca de uma linguagem mais coloquial, ok? Levanta aí, tá certo? Tem protesto pra fazer. Então a gente tem marcas aí nesse texto, né? Nesse trecho da música. Se liga aí, marcas de um discurso mais coloquial, ok? E nesse texto aí vocês podem ler mais tranquilamente, dando uma pausa aí no vídeo, ok? Pois bem, nós temos agora a questão 1, que diz o seguinte. Nós temos aí 5 minutos, tá? O capítulo 5 da obra de José de Alencar, ok? Um trecho, na verdade, do capítulo. Assim ficamos muito tempo imóveis, ela com a fronte apoiada sobre o meu peito e eu sob a impressão triste de suas palavras. Por fim ergueu a cabeça e, recobrando a sua serenidade, disse-me com um tom doce e melancólico: não pensas que melhor é esquecer do que amar assim? Não. Amar, sentir-se amado, é sempre um grande consolo para a desgraça. O que é triste, o que é cruel, não é essa viuvez da alma separada de sua irmã, não. Aí há um sentimento que vive, apesar da morte, apesar do tempo. É sim esse vácuo do coração que não tem uma afeição no mundo e que passa como um estranho por entre os prazeres que o cercam. Que santo amor, meu Deus, era assim que eu sonhava ser amada. E me pedias que te esquecesse. Não, não, ama-me. Quero que me ames ao menos. Não me fugirás mais? Não. Nesse texto, a linguagem usada é culta, arcaica, popular, regional, técnica. Nós temos aí um texto literário que apresenta, na verdade, uma linguagem culta, né? Há uma preocupação aí com a colocação pronominal, o tratamento aí na segunda pessoa. É um texto, né, do século XIX, então, um texto romântico. E aí nós temos a preocupação com a linguagem. Né? Não é uma linguagem arcaica, nós não temos termos aí que remetem a arcaísmos, né? Termos que já caíram aí em desuso. Temos palavras que são de fácil compreensão para todos nós, ok? Estamos falando dessa relação aqui no vídeo, nós como leitores aqui, tá? Não é uma linguagem popular, a gente não tem marcas, por exemplo, tem uma linguagem popular, não tem o uso de gírias ou de marcas, por exemplo, de oralidade mais próximas aí da linguagem popular. Nós não temos também regionalismos, o que descaracteriza a linguagem regional. Não temos expressões que remetem a algumas regiões do país, por exemplo. Também, tampouco, é uma linguagem técnica, né? Não é um texto que pertence a uma linguagem técnica específica. Não é um texto, por exemplo, da área do direito ou do ramo da publicidade, da linguística, que trazem termos técnicos dessas áreas, ok? Então, o texto, na verdade, tem uma linguagem culta. Questão 2. Onde trabalhar? O período tem 4 possibilidades de emprego. Ser contratado por uma empresa de consultoria, que é chamada quando pinta um problema em outra empresa. Ser perito da Polícia Federal ou Estadual, que mantém seu próprio corpo de especialistas. Ser autônomo e ser convocado por um juiz de um tribunal ou por alguma pessoa ou empresa para trabalhar num caso específico. Trabalhar em uma empresa para fazer segurança virtual preventiva, ou seja, proteger os sistemas antes de serem atacados por hackers. No texto,
Há uma palavra representativa de linguagem coloquial, ou seja, daquela linguagem mais despreocupada com as regras, né, gramaticais, por exemplo. Tá? Então, quando é que essa linguagem coloquial aparece? Em que palavra ela aparece? Aí nós temos as opções, que é chamado quando pinta um problema, ser contratado por uma empresa de consultoria, ser perito da Polícia Federal ou Estadual, ser autônomo e ser convocado pelo juiz de um tribunal, proteger os sistemas antes de serem atacados por hackers. Então nós temos aí uma palavra que é representativa da linguagem coloquial no trecho, né, que é chamado quando pinta um problema. Na verdade nós temos aí o verbo pintar, né, como substitutivo do verbo surgir. Né, está aí nessa relação de substituição. Na verdade, quando pinta um problema, quando surge um problema. Isso é muito próprio da linguagem coloquial. Né? Chega a ser quase uma gíria usada aí por muitas pessoas, né, cotidianamente. Então, quando pintar alguma coisa, fulano me chama, ou seja, quando surgir algo. Tá? Isso é uma marca muito representativa da linguagem coloquial. Então, poderia causar algum tipo de conflito com a afirmativa que diz proteger os sistemas antes de serem atacados por hackers. A pessoa poderia associar aí a linguagem coloquial à palavra hackers, mas na verdade hackers é um estrangeirismo, né? Que nós adotamos para nos referirmos a alguma pessoa que pode fazer algum tipo de modificação no sistema informático. Então, a hacker seria um estrangeirismo e não próprio de uma linguagem coloquial, tá certo? Ficaria aí no caso a afirmativa que diz que é chamado quando pinta um problema. Pinta aí no caso bem próprio da linguagem coloquial, ok? Perda da biodiversidade. Ao redor do mundo, a biodiversidade, definida como o total da variedade da vida, está diminuindo. Ainda que não se saiba com exatidão quantas espécies existem na Terra, calcula-se que haja de 5 a 50 milhões de espécies, das quais só se tem registro de 1.750.000 aproximadamente. Baseando-se na atual taxa de perda de espécies do planeta, estima-se que no ano 2000, 1/10 de todas as espécies já havia desaparecido, e essa proporção ascenderia a 1/3 em 2020. Por isso, a perda da biodiversidade é um dos problemas ambientais mais graves do planeta. Além das considerações em termos éticos e estéticos da conservação das espécies, da sua preservação e dos ecossistemas, o presente e o futuro do ser humano também dependem da obtenção de alimento, matéria-prima e compostos químicos para medicamentos, assim como a manutenção de processos como o equilíbrio dos gases atmosféricos, o clima e a conservação de solos. De fato, foi demonstrado que a alteração e a perda de biodiversidade dos habitats, ocasionadas por atividades antropogênicas, afetam negativamente as funções dos ecossistemas, que são encarregadas de prover serviços ambientais tanto das demais espécies silvestres como do ser humano. No trecho, foi demonstrado que a alteração e a perda de biodiversidade dos habitats, ocasionadas por atividades antropogênicas, predomina a linguagem representativa da área biológica, econômica, jornalística, médica, política. Nós analisarmos apenas esse trecho, nós vamos observar que a palavra biodiversidade, habitats, atividades antropogênicas estão ligadas ao campo da biologia. É preciso, na verdade, observar o texto como um todo, né? E perceber aí que ele traz diversos outros elementos que remetem ao discurso do campo aí da biologia, para que nós possamos observar também nesse trecho, tá certo? Que isso só se comprova por meio de alguns termos como os que já foram citados. Então, não é um trecho que traz elementos do discurso, né? Da linguagem representativa, da esfera econômica, jornalística, médica, também não. Poderia causar um pouco de conflito, mas se nós observarmos a questão da biodiversidade, dos habitats, nós vamos ver que isso não está diretamente relacionado à área médica, tampouco à área política, ok?